Início de ano, ano da Copa. Durante muito tempo, a gente escuta as pessoas falarem em forma de crítica, né? Se está assim agora, imagina na Copa. Já virou bordão, já virou hashtag, já virou maneira de, enfim, reclamar. Só que um grupo de pessoas preferiu reverter isso de maneira positiva, com a ideia de agregar e difundir iniciativas reais que ajudam a construir um país melhor. Para eles, a vitória do Brasil no Mundial é muito mais importante fora de campo. Olha que legal. E para entender melhor como isso está funcionando, a gente recebe aqui no estúdio a Manuela Dutra. Tudo bem, Manuela? Tudo bem. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite. A Ana Carolina Dutra, sua irmã. Isso, sim. Bom, né? Imaginei, mas só para confirmar, né? E o Daniel Matos. Tudo bem, Daniel? Tudo Daniel bom. que já é habituê aqui do programa, né? Bom, eles são responsáveis por algumas iniciativas que já fazem a diferença. E por Skype, a gente conversa também com uma das idealizadoras, a Fernanda Cabral, que está com a gente. Oi, Fernanda, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, tudo bem. Como a Fernanda está mais longe, gente, vamos fazer uma questão de gentileza. Vamos começar puxando pelo projeto da Fernanda. Fernanda, eu estava conversando com o pessoal aqui no intervalo, algumas iniciativas como o Chuto Techete já são um pouco mais conhecidas, as meninas vão apresentar delas também. Mas eu quero que você comece falando dessa sua iniciativa e como surgiu essa ideia de ver de uma maneira diferente, de até mudar essa ideia do Imagina na Copa para uma coisa legal. a ideia surgiu assim, a gente estava escutando isso muito, né? O Imagina na Copa tinha virado meio que o símbolo do apocalipse de 2014, então tudo que poderia dar errado era Imagina na Copa, e a gente estranhava esse sentimento, que às vezes parecia até um pouquinho torcer contra, e a gente já observava, assim, no nosso círculo de amizade, no nosso dia a dia, várias iniciativas que a gente entendia que eram iniciativas transformadoras. Então a gente meio que viu que era um momento importante para a gente, como brasileiro, muito maior do que o evento esportivo, e viu uma oportunidade de fazer um chamado justamente revertendo esse sentimento negativo para um sentimento de otimismo e uma atitude de quem é a culpa para o que eu posso fazer. Então a gente meio que usou o Imagina na Copa para ressignificar a frase como esse chamado para ir além da reclamação e se organizar para fazer dar certo. E aí não pela Copa, mas para a gente mesmo, porque é a gente que fica aqui quando um mês de evento acabar, né? E aí a gente começou para fazer esse chamado, a buscar exemplos de iniciativas que a gente entendia que já estavam promovendo essas transformações. E aí fazer também outras ações combinadas para ajudar a galera que quer começar a se envolver em iniciativas transformadoras a dar esses primeiros passos. Bom, e nada melhor do que o ambiente virtual também para encontrar esse tipo de iniciativa. Foi o caso das iniciativas de vocês, né? Manuela, conta um pouco como é que foi essa simbiose, essa troca. Na verdade, o pessoal do Imagina na Copa entrou em contato com a gente por causa do projeto Amizade Não Se Compra, né? Que é um projeto no qual a gente busca fotografar animais que estão com ONGs ou protetoras, ou seja, animais em risco, né, que foram retirados da rua. A gente fotografa eles para mostrar que eles são animais tão bonitos quanto os animais de raça. Então a gente tenta filtrar esse ambiente de tristeza, né, e colocar eles dentro do estúdio para mostrar um animal igual aos outros. Sabe que é tão eficaz isso que eu conheço muita gente, inclusive eu, que se tocou muito e, enfim, a gente às vezes precisa só de um empurrãozinho para colocar uma ideia que já está na nossa cabeça da maneira de semente, né? E foi essa ideia que vocês tiveram também, Exatamente. Né? A gente trabalha com fotografia e aí foi através do nosso trabalho que a gente resolveu, então, fazer alguma coisa para mudar essa realidade, né? Para ajudar de alguma forma. A gente está mostrando o vídeo, tá aí. A Manuela também explicando esse vídeo que está no site do Imagina na Copa, que é essa iniciativa. E como é que foi, Fernanda? Você achou as meninas, achou ele também e foi juntando os pedacinhos para fazer um grande quebra-cabeça onde mostrava essas iniciativas, que eu tô vendo que você se emociona também vendo isso, né? Pra gente é super legal, assim, até fico pensando assim, pra estar aí e ver todo mundo de novo, porque nessa jornada a gente tem conhecido muita gente bacana com projetos realmente incríveis. E aí a gente sempre conhece esses projetos por indicação da rede, então pra gente também é muito legal que são projetos que são reconhecidos por outras pessoas. Então a gente sempre faz um chamado procurando jovens que estão promovendo essas transformações e recebe um número de indicações. E aí vai conversando com a galera para conhecer melhor os projetos. E aí foi assim que em dezembro, quando a gente estava em Porto Alegre, a gente filmou o Bota do Mundo e o Amizade Não Se Compra DOT, que foi assim, uma experiência super bacana. Foram
2 de 3 histórias de Porto Alegre que a gente contou. Que legal. Bom, vamos falar um pouquinho do teu projeto também, que a Fernanda disse. Como é que ele entra nessa ideia de Imagina na Copa? Agora a gente vai mudar, né? A gente depois das entrevistas, nossa, que legal, Imagina na Copa, vai ser mais legal ainda, que tem muita coisa legal que vai ser mostrada e que vai ficar pra gente, sim. Então a gente teve o prazer de compartilhar um dos nossos projetos com o pessoal do Imagina na Copa. Eu já era um fã do Imagina na Copa, já vi muitos cases lindos, maravilhosos, e eu tive o prazer de poder compartilhar um dos projetos do Smile Flame, que foi o Bota do Mundo. A Bota do Mundo foi uma oportunidade que a gente deu para crianças deficientes de sentirem aquele ambiente lúdico de uma Copa do Mundo de futebol, o ambiente de um jogador profissional que está no vestiário, que está aquecendo, que tem uma torcida organizada, ele representa um país, ele chuta os pênaltis. Enfim, a gente tentou trazer o mais perto possível de uma Copa do Mundo para crianças que nunca imaginaram que iam chutar uma bola de futebol na vida. Vocês já tiveram projetos com crianças em vários lugares, né? Já tiveram aqui, quando vocês foram com o pessoal do Instituto do Câncer Infantil, né? Imagina, câncer, perda de cabelo, eles foram lá e brincaram com cabelos, com maquiagem, com perucas. Dessa vez, vocês fizeram esse projeto da Bota da Copa com quem? Na verdade, a gente fez com a ACD, que foi a segunda vez que a gente trabalhou com a ACD. A nossa ideia é sempre unir universos opostos, assim. Claro. Então, o nosso primeiro projeto foi o skate no asilo. Então, skate e asilo são duas coisas que naturalmente não possuem nada em comum. Que a gente trouxe aqui também, né? A gente foi lá e juntou Padre Cacique, né? Que vocês no Padre Cacique, então crianças... Foi divertidíssimo. Crianças que não têm cabelo, com um dia de corte de cabelos. As crianças que são cadeirantes com um ambiente de corrida, a criança que nunca chutou uma bola de futebol, que está dentro de um campo, participando de uma Copa, enfim. A gente tenta misturar esses ingredientes que a princípio não combinam, porque a gente sempre cria uma história interessante e cria um dia fantástico para pessoas que às vezes precisam de um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, que é algo tão simples, tão fácil, mas que é um prazer enorme poder ajudar dessa forma, que é de graça e é só fazer, né? A gente só faz. Todos vocês fizeram a diferença, outros projetos também, que a Fernanda tem no site dela, fizeram a diferença. E eu pergunto, Fernanda, o que é preciso para fazer a diferença? É preciso, assim, muita dedicação, é preciso nascer com esse talento? O que é preciso para fazer a diferença no mundo hoje em dia? Assim, acho que a gente trabalha muito nessa direção de desmistificar o que é fazer a diferença, né? A gente acredita que a gente já está fazendo diferença o tempo inteiro. Assim, todas as nossas escolhas, elas refletem no todo de alguma forma. Então a gente fala assim, como que a gente pode então ter consciência de que a gente já está fazendo diferença e aí fazer a diferença que a gente quer ver acontecer, né? E aí a gente gosta de ver, assim, por exemplo, os projetos, eles têm essa diversidade que é muito rica, porque eles são muito verdadeiros para as pessoas que fazem os projetos, né? Então, assim, para as meninas falarem dos animais, assim, aí brincar com isso de ter começado com elas com medo de cachorro, e aí o Bota do Mundo sendo mais uma iniciativa divertida, criativa, com esse novo olhar, misturando os universos. Então a gente acha que meio que juntando o que a gente ama fazer, que é o que a gente se diverte, com aquelas coisas que a gente já sabe, as nossas aptidões, para os temas que mexem assim com o nosso coração, é uma mistura explosiva, assim, explosiva para o bem, assim. Então já é um jeito de promover transformações super significativas. E a gente realmente acredita que é para todo mundo. E todo mundo tem não só o potencial, mas até um pouco uma responsabilidade, assim, de se entender como essa pessoa é transformadora e fazer um pouco a sua parte. A gente acredita que é meio que começar, assim, começando uma coisa meio montanha-russa, o negócio vai pegando velocidade. É vontade, então. Tem que ter vontade, tendo vontade se segue e acha o caminho. Me diz uma coisa, no Imagina na Copa a gente tem esses exemplos aqui no estúdio, mas você também tem tem outros exemplos pelo Brasil, né? Conta mais algumas histórias dessas para o nosso telespectador entender um pouco melhor o projeto e, enfim, dividir também um pouco dessa experiência. A gente busca trazer projetos com bastante diversidade, assim, tanto de perfil de jovens quanto dos temas. Então, a gente tem, por exemplo, uma iniciativa de Belo Horizonte, que é um movimento horizontal que começou lá, que se chama Praia da Estação. E aí a brincadeira da praia em Minas Gerais, então a galera meio que se apropriou do espaço público, colocou um caminhão-pipa jogando água na galera e virou um grande símbolo de estar na cidade, de ressignificar o espaço público, um movimento até político que acontece por lá. A gente teve um projeto de Brasília, de cultura popular, que era super legal, o seu Estélio Fado Terreiro,
que é cultura popular de Brasília, então também essa coisa de um lugar que teoricamente é uma cidade nova, mas tendo essa movimentos culturais tradicionais. Então a galera criou o samba pisado, criou o mito do calango e está usando isso para criar um movimento cultural regional lá de Brasília. A gente teve em Natal a Aline Mello, que é uma surfista bodyboarder campeã, que criou um projeto Motivar, em que ela ensina alunos da Vila de Ponta Negra, que é meio que uma favelinha que tem mais bem na cara da praia, a surfar. Então, meio que uma forma de tirar essas crianças do tráfico. Então, a gente já esteve até agora em 13 estados, então as 12 cidades sede da Copa, mais o Maranhão. E a gente agora, em 2014, vai tentar, até a abertura da Copa, estar nos outros 14 estados, para ter um registro nacional. E aí buscando sempre priorizar essa diversidade e esse novo olhar criativo, de projetos também diferentes, com pessoas também de perfis diferentes, para mostrar meio que qual é a cara dessa galera, dessa juventude brasileira que se apoderou dessas transformações e está fazendo a coisa acontecer de um jeito super bacana. Fernanda, tem uma pergunta para você. Você passou por quase todas as capitais, né? Qual é a capital mais motivada para a Copa e qual é a menos motivada? Ixi, assim, é super difícil isso, porque a gente passa e a gente está num circuito muito, mais ou menos até fora de Copa, assim, a gente vê muita confusão, assim, tem cidade que tá quebrada pra caramba, a gente se perde no GPS, não consegue chegar nos lugares. Já tem cidades, por exemplo, Fortaleza, a gente ficou super positivamente surpresa, assim, tá tudo bem prontinho, e é uma cidade que abraçou muito a coisa da Copa do Mundo, então tá todo mundo, aquela alegria de cearense, eu falo que não é à toa que os humoristas são de lá, porque é o povo bacana, assim, e aí eles já estão super dentro da história do evento e tal, foi super legal, mas de um modo geral, tá todo mundo mais ou menos se preparando e aquele clima de receber bem e todas as questões que o pessoal ainda tem. Então, a gente entende que o sentimento de negatividade ele não foi embora. E aí ainda é uma coisa, são questões que a gente observa que a galera sempre levanta quando o assunto é Copa do Mundo. Agora, Fernanda, sem filtro, e Porto Alegre, o que você achou vindo de fora? Olha, assim, eu achei quente. Imagina, gente, Porto Alegre, a gente saindo daqui, sou mineira, né? Cheguei aí pensando que ia passar, assim, pelo menos uma brisinha, né? A gente quase morreu de calor pra filmar o Bota do Mundo, a gente se derreteu todo. Assim, eu gosto muito do povo aí, a cidade é super linda, a gente teve experiências muito legais, assim. Infelizmente, a primeira vez que eu estive em Porto Alegre foi bem no evento, em janeiro, quando teve aquela fatalidade em Santa Maria, então tava um clima super pesado e triste, mas foi muito diferente do que a gente teve agora em dezembro. Então, assim, é uma cidade querida pra gente, sem filtro. Fernanda, um beijo enorme pra você, pra toda a sua equipe. Que legal essa iniciativa, que coisa boa que você também aceitou e tá nessa parceria com a gente aqui no TV Com Tudo Mais. Um beijo enorme. E imagina na Copa, coisa boa, né? Se parece bom, imagina na Copa. Opa, maravilha. Gente, voltando aqui pro estúdio, Fernanda, uma querida, né? O pessoal aqui também curtindo. Ela é um amor, né? Gente, é Kate, Porto Alegre. Pergunta pra Ana, que a Ana que mais tá falando aqui, né? Ela fala demais, normal. Como é que foi, Ana? Vocês, como irmãs, começaram esse projeto do Adote um Amigo. Como é que foi? Na verdade, como a Fernanda falou ali, a gente já tinha medo de cachorro. Aí, quando a gente ganhou o nosso primeiro cachorro, a gente começou a entrar mais a fundo nesse mundo, assim. Vocês já tinham medo de cachorro, você não entendeu errado, elas já tinham... A gente tinha medo. Medo de cachorro. Medo mesmo. E aí, quando a gente ganhou, a gente tinha muita vontade e curiosidade de ter um animal, assim. Então, quando a gente ganhou o nosso primeiro cachorro, a gente começou a entrar mais nesse mundo e começou a notar animais abandonados e tudo isso. Aí a gente acabou se formando. Se formaram em quê, por curiosidade? Na verdade, em design. É tudo junto aqui, normal. Assim, se eu falar de mim, é a mesma coisa. Mesmo currículo. Vocês não são gêmeas, né? Não, quase. E a gente acabou fazendo fotografia, se especializando e decidimos abrir pela paixão. E depois que a gente encontrou, depois de algum tempo, assim, descobrindo isso, a gente resolveu abrir o estúdio de fotografia de animais. Sempre com essa ideia que a gente já tinha de repente, quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa bacana com isso, ajudar até. Mas o princípio foi fotografar recordação pessoal de pessoas. E quantos animais vocês já conseguiram colocar em casa? Vocês têm ideia, assim? A gente fotografou em torno de
200 animais, mais ou menos. Desses, 56 já estão no lar. Ai, que massa. Vocês têm medo de cachorro ainda? Não, agora não. Imagina, né? Gato também não, passarinho, peixe, Não, tranquilo, nada. maravilha. Qual é o próximo passo do projeto de vocês? O que vem pela frente? A gente está planejando agora uma equipe, né, para nos ajudar a colocar o projeto em andamento. Até então, somos nós duas gerenciando tudo sozinhos. Então a gente precisa estar com uma equipe de marketing, publicidade e textos também, para dar uma ajuda na nossa... Como a gente é designer, né, texto não é com a gente. Então a gente está chamando essa equipe para nos dar um apoio para ver se o projeto consegue ajudar mais animais daqui para frente. Daniel, no teu caso, o que vem pela frente? Qual é que é os mundos que você vai juntar? Tô curiosa, né? Esse rapaz já juntou tanta coisa legal, assim, e paradoxal para muita gente. A gente, 2013 foi um ano muito corrido, eu brinco até que a gente não conseguiu parar para pensar, a gente só foi fazendo, aproveitando outras oportunidades, e agora a gente está criando um planejamento bem certinho para ver quais são as formas que a gente vai conseguir exportar esses projetos que atualmente a gente faz em Porto Alegre para outras cidades. Tem muita gente interessada em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Então a gente está estudando quais são as melhores formas para a gente conseguir passar para outros locais. Então, numa linha caminho de internet para vocês? Essa pergunta é difícil, né? Onde é que o pessoal te encontra na internet? Tá, desculpa. facebook.com/SmileFlameProject. Perfeito. Gurias, mesma pergunta, onde é que o pessoal encontra vocês na internet? facebook.com/adote.amizade não se compra ou no site amizadenãosecompra.com.br. Maravilha. Parabéns. Bom, imagina na Copa vai ser mais legal ainda.